Pessoal, já foi autorizado aí o início da gravação. Deixa eu só testar. Ah, não, tá ok, tá saindo o som aqui. Já dei início aqui à gravação. Deixa eu compartilhar a tela como a gente sempre faz aqui. É, aproveitar que eu já estou gravando aqui e fazer alguns avisos aí. Pessoal, mais cedo eu corrigi, né? Quem já enviou a- as tarefas aí da UC de projeto CEP, eu já fiz a correção, né? Já fizemos desculpa, a publicação dos dois momentos presenciais, já foram publicados, ok? É, hoje já passei um pente fino nas UCs de eficiência, gestão, instalação do CEP, manutenção predial e industrial, manutenção e operação do CEP e na que a gente está encerrando hoje aqui, né? Então, já fiz a última atualização, né? Já compartilhei aqui com a nossa monitora, né? Já fiz os devidos avisos e também ela já deve ter entrado em contato. Essa altura ela já entrou em contato com vocês, né? Obviamente com os que estão faltando algum envio. Eu até passei um pente fino, quando eu passei um pente fino hoje, alguns enviaram, fiz a atualização da nota, né? Então, pessoal, como está marcado até o dia 31, né? Ou seja, hoje é dia 28, vamos olhar aqui, ó. Então, enviem, por favor, quem tiver faltando eficiência, gestão, instalação do CEP, manutenção predial industrial, manutenção e operação do CEP e projeto, tiver faltando ainda alguma atividade, já está aberto, assim como eu avisei na aula passada, já está aberto a recuperação de todas essas 6 UCs aqui, né? Quem ficou de recuperação, né, já tem uma recuperação aqui especial já programada para vocês, porque dia 31 finaliza, né? Então, até dia 31 eu vou. Hoje, como é o dia da nossa aula, né? Então, já passei um pente fino aqui. E daí, dia 31 eu já faço a segunda rodada aqui de correções, né? Então, dia 31 eu fecho literalmente e peço para a Letícia fechar, né? Aí o meu fechamento vai ser vir de novo em cada UC aqui e fazer a correção devida, né? E a Letícia vai vir e fazer o fechamento aí da disciplina dos envios, tá bom? Então, corram, vocês têm até o dia 31, até quinta-feira agora, tá? Precisava fazer esse aviso antes aqui. Então, pessoal, eu vi, né, vi que vocês já enviaram aqui matéria da atividade um, né, a atividade um, desculpa, né, atividade 2. Então, nessa última aula aqui, e assim como eu já tinha avisado antes, eu pedi para a monitora Letícia deixar o material complementar aqui da atividade 3, tá? Então, ele já está disponível desde o início da primeira aula aqui, que eu pedi para ela deixar na aba vídeo aula aqui, né? Todos os materiais complementares disponíveis para as 3 atividades, tá bom? Então, nessa última aula, a gente vai falar da atividade 3. Eu estava aqui fazendo uma correção aqui. Vamos lá baixar. Vamos lá em situação de aprendizagem, né? Ó, tá vendo? A atividade de recuperação, inclusive, já teve aluno que tinha ficado de recuperação porque ele não foi no momento presencial, né? Então, fique ligado. Se você não foi nos momentos presenciais aqui, então você já está de recuperação. Então já pedi, a Letícia já arrumou a pasta aqui. Inclusive, um aluno que está de recuperação já enviou, já corrigi, né? Agora vamos para a atividade 3 aqui. Deixa eu baixar aqui. A atividade 3, pessoal, como ela é porque a um, ó,
É a folha de atividade, né? Os dois materiais extras que eu deixei, tanto o arquivo em DWG quanto em PDF, né? E as orientações aqui, né? O roteiro para elaboração, né? E a atividade 2 tem as folhas aqui, a folha de, as duas folhas, né? Porque são duas etapas, né? Tanto a de recursos aí que eu já compartilhei com vocês na aula passada o modelo, né? Se salvo engano, são 8 etapas, né? Eu dividi 8 etapas, desde a visita técnica de campo, né? Para você definir os piquetes. Os piquetes são os pontos onde vão ficar, né? Os postes, onde você vai fazer a escavação para colocar os postes lá da rede de distribuição. Tá? E do cálculo que está lá no projeto, né? Inclusive na aba, lembra lá que na aba 2 aqui, ó, foi isso aqui, ó. Até mostrei a aula passada, lembra que aí eu compilei, faltava isso daqui, ó. Esses 8 passos aqui, ó, visita, deslocamento, elaborar o projeto, reunião com o cliente, o arquitetônico, que na verdade é a planta de situação, né? A estrutura que você vai definir, que são os tipos de rede, né? Se a rede, por exemplo, se é uma rede compacta tipo um, né? Que você tem o braço, o braço L, o antibalanço que segura o espaçador losangular, né? O vulgo cavalo marinho. Então, essas estruturas aí estão em conformidade aí com a norma, né? Não só as NBRs que eu mostrei na aula passada, mas também a norma técnica de distribuição da concessionária local aí, no caso lá, a NT05, né? Essa daqui, ó, é o 5.000 de ré, né? É 0005, essa daqui, ó. Na verdade, elas são várias etapas aqui, ó. Na hora que você entra lá na sala, só entrar aqui, Equatorial, Goiás. Esqueci de digitar aqui, normas, né? Agora dá. Ixi, as aquisições estão bloqueadas por segurança. Deixa eu fazer um teste aqui. Na do Pará deu certo aqui, ó. Estranho. Uai, pessoal. Ó, é esse volume aqui, ó. É porque assim, na hora que você vai baixar lá, uma pena aqui que não está acessando, mas eu tenho um arquivo aqui baixado no computador, igual que o do critério de projeto, aí tem as infraestruturas, tem as redes, né?
Eu vou fazer melhor aqui. Eu vou abrir a NBR aqui, né? Tanto a NBR a 15688, né? Para rede nua, né? O cabo nu e para a rede compacta, né? Que eles chamam de rede aérea com cabos cobertos, mas é a mesma coisa, né? E eles falam coberto, vocês tomam cuidado para não falar isolado, porque isolado ele teria que ter uma isolação aí para, né, o campo eletromagnético. E nesse caso, esses cabos não têm. Ele tem uma isolação elétrica, mas isolação eletromagnética que evita a indução, eles não têm não, tá? Eu baixei aqui e não movi ela. Ah, agora sim. O memorial descritivo, pessoal, até pedi aqui para Letícia compartilhar essa pasta aqui com vocês, ó. Então, ó, eu peguei essas duas pastas, uma foi lá do SICAP, né? Foi exatamente aqui, ó, SICAP Equatorial Goiás. Ó, isso daqui tá funcionando. Aí você vem aqui, ó, em formulários padrão, deixa eu colocar aqui em tela inteira, ó. Formulários padrão. Você tá vendo que, olha, autorização de passagem, cartilha passo a passo de como utilizar, né? Como dar entrada num projeto. Quer ver, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Memorial descritivo simplificado, grupo A. Eu baixei esse daqui, né? Esse memorial simplificado. Você vê, por isso que é bom mostrar na tela inteira, ó, que aí você aperta aqui e ele baixa. Então é esse que eu pedi para a monitora compartilhar com vocês. Aí eu fiz uma alteração para vocês utilizar como modelo. E esse outro modelo aqui, eu peguei aqui do Senai, com alguns professores que também são especialistas no CEP, e eles compilaram o material. Achei interessante para vocês utilizar como base. Então, vocês podem compilar, se você der uma olhada aqui, ó, essa folha é exatamente igual à folha lá do. Lembra lá de projetos elétricos industriais? A diferença é que é um projeto, tá vendo, ó? RDU, ó, Rede de Distribuição Urbana. A diferença é essa. Aí o que que eu fiz aqui? O que que eu pedi? Deixa eu só pegar aqui da pasta modelo. Aí, ó, eu pedi, até a folha é bem parecida aqui, ó. Que esse professor ali me passou? Ele é analista ali, ó, são dois professores, um aqui do Unidigital, né, que é analista aí da Equatorial, e o outro lá do Roberto Mangi também, os dois aqui, eles me passaram, né, ó, como eu sempre falei com vocês, a capivara aqui, né. Então eu compilei aqui só essa norma aqui que ela está desatualizada. Essa daqui ela foi revogada, na verdade, e substituída por essa que é a NBR 15688, ó. Redistribuição aérea de energia elétrica com condutores nus. Ela está substituindo essa aqui, a 5434, e na verdade existiam duas. A 5434, que é essa daqui, né, para a rede urbana, e a 5433, que é para a rede rural. Mas basicamente as duas tinham as mesmas estruturas, a diferença é que na rural tem as estruturas para a rede monofásica, né, de média tensão. Aí o que que eles fizeram? Eles pegaram todo o material, inclusive se você abrir essa 5434, é porque eu não tenho ela aqui agora comigo, ela é bem antiga, a tipografia de máquina de escrever,
É bem, vamos dizer assim, é bem retrô. Aí o que que eles fizeram? Atualizaram os desenhos, atualizaram a normativa, né? Os desenhos eles colocaram com, né? Deve ter feito no AutoCAD, porque os desenhos são o dessa 5434, eles são bem rudimentar mesmo. Eles provavelmente eles devem ter sido feito com gabarito, né? Com uma prancha com uma régua paralela, né? Só para vocês verem a idade dessa norma, que o tanto que ela é antiga. Aí eles pegaram tudo que tinha de bom na 5434 para a rede NUA urbana, na 5433 para a rede NUA rural, e aí compilaram na NBR 15688. E aí só colocaram rede aérea com condutores nus, né? Eles nem. Porque aqui. Por que que essa norma aqui? Um dos motivos foi porque ela já estava antiga. O outro é porque antigamente só tinha a rede nua, né? A rede compacta, tanto ela de média tensão quanto a de baixa tensão, né? Que é 16 alguma coisa ali, depois eu mostro para vocês. Então, ela tem duas versões que aparecem nessa daqui, a rede compacta, por exemplo, ó. Nessa aqui, a 15992. A segunda as duas versões, elas estão espaçadas, né, em cerca de, na 3.8, de 40 centímetros, e aí você tem também a versão, né, dela compacta, subterrânea. E daí essa que é subterrânea, aí sim os cabos são isolados, né? Quando ela é aérea, os cabos só são apenas cobertos. Quando ela é isolada, os cabos têm, além de ser cobertos, né, por um polímero, eles também têm uma película. Na verdade, sabe o que que é? É a mesma película que tem no cabo de rede, né? Não tem o cabo lá UTP, né? O One Shield, que tem um par trançado, né? Porém, ele não tem aquela película de alumínio, né? Aí tem o STP, né, que é o shield, que é o escudo, ele, ele é a mesma coisa do de par trançado, a diferença é que nos pares trançados eles têm uma película ali, um papel alumínio, igual aquele papel alumínio que o pessoal utiliza aí na cozinha aí, né, para assar frango aí, por exemplo. Então, esse shield é isso, é essa película, né? E isso eu estou falando para o par trançado, né? Obviamente, para uma rede de média tensão, aí é uma malha mesmo, é um fio, né? De média tensão, que aí ele é todo entrelaçado e ele é usinado em volta do cabo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Cabo subterrâneo, média tensão. Vou pôr imagens aqui, que aí fica mais. Deixa eu abrir aqui totalmente. Eu queria era mostrando um pessoal desencapando ele. Olha isso aqui, a imagem desse e desse outro aqui tá ótima aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho a fase A, fase B e fase C, né? Eu tenho as três fases. Tá vendo que tem os elementos, ó, esses aqui são de cobre, né? Mas ele pode ser de alumínio com alma de aço. Você tá vendo, ó, tem vários fios aqui, ó. Todas essas circunferências aqui são os fios. Aí, por exemplo, esses que ficam na parte externa aqui são os de alumínio e os que tem internos são os de aço, né? Alumínio com alma de aço. É, esse aqui ele tá parecendo que ele é de cobre, né? Mas
O comum ele é alumínio com alma de aço. Então, toda essa superfície externa aqui é alumínio. Esses aqui da superfície interna aqui são de aço. Então, você coloca lá. Vamos supor que aqui tem 19 por 26, né? Então, é cabo que tem 19 de alumínio, 19 fios de alumínio com 36 de aço aqui. Aí está vendo? Ó, tem um elemento aqui que ele é isolante. Aí existe uma. Esqueci o nome da fita. Ela é metálica, ela fica em volta aqui desse isolante. Antes desse preto aqui, ó, ela é justamente para manter o campo eletromagnético. Quer ver? Deixa eu ativar aqui o quadro branco. Eu gostei aqui que essa imagem está muito boa aqui. Vou só copiar ela aqui. Ótimo. É o seguinte, lembra lá da regra da mão direita? Deixa eu só tirar aqui esse que está me atrapalhando. Eu vou diminuir aqui o. Ficou bem fino aqui. Um fio, ó, quando ele tem um potencial elétrico, né? Você tem o potencial elétrico, né? Potencial de uma fase, né? Por exemplo, estou chutando aqui, né? 220 volts de baixa tensão, né? Aí você tem o potencial elétrico de 7.965 volts, mais ou menos, né? Para média tensão. Independente se ele é baixa ou média tensão, quando eu tenho um potencial elétrico desses dois aqui, ó, qualquer um desses dois, quando o circuito está vazio, ou seja, ele está aberto, mas ele está com potencial elétrico, então os elétrons livres aqui, ó, eles ficam energizados com energia potencial elétrica, né? Lembra lá, né, lá em eletricidade básica, que lá na definição fala que é a força que impulsiona os elétrons, né? O potencial elétrico, né? Basicamente, e a corrente elétrica é o fluxo ordenado, né? No caso aqui é alternado, né? Ele é ordenado na metade do ciclo da geração para o cliente e na outra metade do ciclo do cliente para a geração. Então, quando ele está potencializado aqui com potencial elétrico, o campo eletromagnético dele, né? Se a gente der um zoom aqui no elétron aqui, ó, o campo magnético dele aqui, ó, vamos supor que ele é uma carga pontiforme. O que que é isso, professor? Ele é um ponto, né? Aí esse ponto aqui, ele emana um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético aqui, ele tem polaridade. Ele tem polaridade polo norte e o polo sul. Basicamente, esse campo eletromagnético desse elétron aqui, ele está interligado com outro elétron, né? O campo magnético de outro elétron, que tem o seu campo magnético também norte e sul. Só que como eles estão com uma ligação metálica, você tem os spin, lembra lá os spin, a regra lá de Pauli, né? Você tem spins contrários, por isso que os elétrons, apesar deles terem carga elétrica negativa, né? Os opostos, né? Se atraem e os de mesmo sinal se repelem, né? Apesar disso, né? Apesar de ter campo elétrico igual,
eles vão ter campo magnético com spins contrários. O que que é isso, professor? O elétron, esse aqui, ó, vamos chamar esse aqui de elétron 1 e o outro elétron que está ligando com ele de elétron 2 aqui. Então, o elétron 1, ele vai estar no spin norte-sul, o elétron 2 vai estar com spin, né? E a camada S aqui, ele tem geralmente a eletrosfera, a eletrosfera não, desculpa, o subnível de energia, né? Lembra lá, a gente tem o nível quântico primário, o nível quântico secundário. Então, ela vai estar com spin contrário. Apesar deles serem elétrons, que o normal é campo de afastamento, né? Repulsão, eles vão estar juntos por essa ligação metálica, porque o campo magnético que é emanado deles aqui, ainda mais depois que eles receberam potencial elétrico, seja da baixa tensão de 220, seja da média tensão de, né, quase 8.000 volts aqui, né, eles vão estar com é, spins contrários, quer dizer que o campo magnético de um vai estar no polo norte, o outro vai estar no sul. Então, lembra lá a parte de magnetismo, né? Campos magnéticos contrários. Professor, então o senhor está querendo dizer que essa mão invisível aí, que o elétron se liga com outra aí, é de natureza magnética? Isso mesmo. Aí, por isso, lembra lá da regra da mão direita, né? Parte do ciclo, se você tem corrente vindo da geração, né? O dedão é que é a corrente elétrica e os outros dedos é o quê? É o campo eletromagnético que está emanando. Então, cada um desses elétrons aqui estão liberando um campo magnético. Aí, por isso, vamos supor que a corrente está nesse sentido aqui, a corrente elétrica, né? Cada um desses elétrons livres aqui vão emanar um campo magnético desse. Aí, por isso que aparece um campo magnético quando o circuito está energizado, né, com potencial elétrico, seja ele fechado com corrente, seja ele apenas potencializado, né, que é a vazio, o pessoal chama. Então, eles vão ter polaridade, né? Vamos supor, nesse sentido aqui, ó, aqui vai ser polo norte, polo sul. Se tiver no sentido contrário, né, aí vai ser sul e norte. E daí, professor? Então, ó, cada um desses fios aqui que compõem o cabo dessa rede aqui subterrânea, eles têm essa fita metálica aqui justamente para esse campo magnético ficar enclausurado aqui, ó. Ele vai emanar do cabo, só que essa fita metálica aqui, ela não vai deixar ele extravasar da fase A, por exemplo. Então, eu tenho um campo magnético saindo, sendo emanado da fase B também. E da fase C aqui também eu tenho um campo magnético, né, emanando dele, né, e saindo aqui. Aí essa fita metálica, ela vai proteger, não deixar que o campo magnético da fase A se misture com a C ou com a B e assim sucessivamente. E ainda por cima eu tenho uma armadura aqui, ó. Essa armadura, né? Ela faz, lembra que eu falei agora há pouco, o par trançado lá, o STP, né? Ele tem um papel alumínio em volta. No caso de um cabo desse aqui de média tensão, né, o 13,8 por fase, ele tem, né, quase 8.000 volts, né? Ele vai ter essa armadura aqui, ó. Ela serve tanto se cada um, porque eu não posso deixar que o campo magnético saia das fases, né, e interfira nas outras, gere uma indução, né, eletromagnética. E eu também não posso deixar que o campo magnético também saia do invólucro aqui do cabo, porque esse cabo ele vai estar o quê? Numa eletrocalha de cimento, né? Ela tem um envelope por cima, né? Geralmente o pessoal coloca aquela placa zebrada aqui de cimento aqui, ó. Eles fazem uma placa, aquela que tem verde. Vamos mudar as cores aqui.
aquela que é assim, ó, verde, e a outra que é amarela. Aí você coloca esse cabo aqui nessa calha de cimento aqui embaixo, esse cabo aqui, ó, com as três fases aqui, ó, tudo multiplexada, passando nessa eletrocalha. Aí você tem esse envelope de concreto armado para proteger na hora que você for fazer uma escavação aqui. Aí na hora que começar a escavação, ver a cor do envelope aqui, ele, opa, não, não posso. Aqui tem rede de energia aqui. Aí é semelhante à da fibra ótica. Daí, esse cabo aqui, ó, que eu vou ter a fase A, fase B e fase C, cada um com a sua proteção para evitar, né? Evitar que as fases induzam tensão nas outras, né? E também essa armadura aqui para evitar que a indução que tiver aqui dentro, né, de cada uma das fases, vaze aqui para fora e energize alguma estrutura metálica, né, ou até uma malha de aterramento que tiver passando por aqui. Então, ela é protegida em função disso. Beleza, professor, entendi. Então, ó, esse primeiro modelo aqui, ó, vocês peguem essas, ó, e na parte de normas aplicáveis aqui, ó, sempre a gente tem as normas que vêm de uma NBR, nós temos o quê? Os critérios aqui. Por isso que está aqui, ó, normas de projeto e construção, né, dessas estruturas, né? Por exemplo, eu vou abrir esse outro memorial descritivo aqui agora e eu mostro para vocês. Vou até fechar esse daqui que eu já fui da atividade anterior. Agora eu mostro para vocês. Por exemplo, vou pegar aqui a rede, primeiro um exemplo de rede compacta, depois um exemplo de rede nua. Então, por exemplo, ó, eu tenho que construir uma CE1A ou uma CE1. Aí, ó, essa aqui é a CE1, ó, para um poste de concreto armado, seção circular. Tá vendo? Ó, eu tenho cinta, a cinta para pós-seção circular. Esse F7, que é essa referência na lista de material, é o braço tipo L, né? Nesse caso, ele não tem o braço antibalanço. A gente tem a opção aqui, tá vendo? Que na NBR aqui, ó, na 15992, tem tanto a opção de lista de material, né, e o desenho técnico, né? Por isso que fala aqui, ó, normas aplicáveis. Norma de projeto e construção, norma de fornecimento de energia elétrica, né, individual de baixa tensão na concessionária local e também de média, né? Normas ABNT, resoluções da ANEEL, né? As resoluções de rede aí, né? Por exemplo, a 414, a 456 e outras tantas aí, né? A 1000, que se eu não me falha a memória, um colega aqui que trabalha com a gente que falou que ela já tem outra, né? Outra para nova, né? Acerca dessa aí, atualização. Procedimentos de rede, isso mesmo. Aí você tem tanto o modelo dessa estrutura, a CE1, né? A rede compacta aqui, ó, aqui fica a fase A, aqui embaixo a B, e geralmente para o rumo da calçada a fase C, e aqui é a cordoária de aterramento. Aí sempre você tem o desenho da estrutura, as referências da lista de material, né? Referência, isso daqui é um parafuso cabeça baulada, né? Ou o chamado de parafuso, esqueci, o máquina, não, que o máquina ele é cabeça quadrada. E esse abaulada, ele não tem nenhuma ranhura, né? Ele não é tipo fenda, ele não é torque, né? Ele não tem ranhura nenhuma.
Aí você tem um perfil quadrado logo abaixo dessa parte abaulada aqui, justamente, deixa eu pegar aqui um desenho. Vamos ver ver se é isso mesmo. Ó, F30, ó, parafuso, cabeça quadrada. Ah, não, aqui é um cabeça quadrada. Ah, tá certo aqui, ó. Quando você tem o poste duplo T, ó, ele atravessa, você tem um parafuso, chama rosca dupla, ó, você passa ele aqui através da estrutura. Aí quando eu tenho um poste seção circular, ele não pode atravessar o poste, então eu tenho que colocar uma cinta. Aí o F31, deixa eu ver qual que é a referência do F31 aqui. Parafuso, ah, é a baulada mesmo, esse é o nome técnico dele. Eu tava na cabeça aqui achando que era outro. É isso mesmo. É, como referência aqui, ó, só para vocês verem aqui, parafuso, cabeça abaulada. Ó, esse é cabeça abaulada. Só que ele não é para rede, ó. Esse daqui, ó, tá vendo que esse aqui, ó, ele é sextavado, ó, ele tem 6 lados aqui, ó. É um hexágono, interno, né? Aí tá vendo esse aqui, cabeça baulada, ó, ele não tem nenhum, ele não tem fenda, ele não é Phillips, né? Aí logo abaixo dele aqui, é porque aqui não tá dando para ver, ele tem um perfil quadrado usinado nele, que aí ele trava nessa cinta aqui, ó. Então, na parte de construção, lista de material, ó, essa aqui já é a CE1A. A, a CE1 eu não tenho o braço antibalanço. Já a CE1A eu tenho, ó. A 15688. Pegar um exemplo aqui de uma clássica. Ó, isso aqui é a rede rural. Aí juntaram tudo, ó. O que tinha na 5433, eles juntaram, que era essa aqui, a rede tipo U, ó, uma rede rural, né? O apelido dela é Ruralzona, né? Porque você tem uma demanda até hoje, assim, como a concentração numa rede urbana ela é muito maior de carga, né, do que numa rede rural, não fazia sentido eu colocar 3 fases, né, para suprir uma rede rural. Então eles inventaram essa rede chamada tipo U. Aí a 54, ó, a 33 acaba aqui. A 5434, né, antiga, inicia aqui com a rede mais conhecida aqui, a rede tipo N, né, a rede normal. Essa aqui é a N1, ó, tem a lista de material, a mão francesa plana, né, é, é, cinta para porte circular, cruzeta de madeira ou cruzeta é, polimérica. Tem a de concreto armado, mas ela não se aplica a essa estrutura. A de concreto armado, além de ser mais pesada, ela não precisa dessa mão francesa aqui, não. Ela tem o perfil de concreto dela, ela vem aqui embaixo, e aí você parafusa aqui, né? Inclusive, existe rede polimérica com esse mesmo perfil, que aí ela é mais leve, e elas são ideais só para poste duplo T, igual esse daqui, ó. Para pós-seção circular, você tem esse problema. Aí por isso que o pessoal utiliza essa cinta aqui, ó. É, chama cinta para poste circular, ó. A F45 aqui, ó, tá vendo? Porque senão o poste ele ia dançar aqui, ó. A cinta ela tem esse ressalto mais alto aqui, ó, justamente para eu colocar um parafuso cabeça baulada bem aqui, ó, contra o poste, vindo aqui para o lado da cruzeta. Aí eu coloco essa cinta, aí ela é uma espécie de esquadro mesmo, para justamente manter a cruzeta em linha reta aqui, ó, tá? Entendi, professor. Então, eu vou utilizar esse material extra que o senhor forneceu aqui, aí, né, dar o devido crédito aí, o professor Leonardo, que me passou, né, aqui do Unidigital. O professor, acho que é Ricardo Lemos, lá
do Roberto Manji, né? Ricardo alguma coisa, acho que Lemos. Então, o crédito aos dois professores aqui que elaboraram esse material e gentilmente me cederam aqui para eu poder compartilhar com vocês. Então, nesses itens aqui, normas aplicadas, normas regulamentadoras, resolução da ANEEL aqui, ó, a resolução ó, 482 aqui, por exemplo, é, os módulos aqui, ó, aí, o procedimentos aqui, esse aqui, PRODIST aqui, fala de economia de energia, né? Aqueles selos que os equipamentos têm, né? O selo, quando é o verde, é que ele tem alta eficiência energética, aí quando ele é vermelho, amarelo, ele tem baixa, né? Ou a eficiência energética ali é péssima, né? Quanto mais próximo da palheta verde, ele é melhor. E tem também essas resoluções aqui, ó, a 517, que se não me falha a memória, essas resoluções são todos esses, por exemplo, que você está vendo essa norma aqui que eu mostrei para vocês, né? Para a NBR 15688, a 15992, esses procedimentos de rede, existe não só a lista de material desses materiais aqui, mas um passo a passo, como que você tem que montar essas redes, como que você tem que, por exemplo, manobrar uma chave fusível, uma chave faca, eles estão nessa documentação aqui. Aí o que que acontece? Essa documentação ela foi criada porque foi retirado dessas normas aqui, ó. A norma, né, da NBR aqui, que por sua vez é uma norma internacional que foi traduzida por português e eles deram o número, por exemplo, NBR 15688, tá bom? Então, né, essa norma era uma norma internacional, foi traduzida para o português, colocada aqui, né, da NBR, foram retirados, né, elementos da 15688 e tantas outras, né, da 15992, colocada, né, as listas, não só essas listas de materiais, mas o que que um eletricista de rede tem que fazer para montar e para dar manutenção e também para operar. Montagem, manutenção e operação. Esses três aqui são desses procedimentos da ANEEL. Então, vocês podem retirar desse material aqui. Aí, para fechar, pessoal, a gente tem também esse outro material que eu deixei extra aqui para vocês, né? Eu até. O preposto aqui é o dono da obra, aqui no caso, né? Você pode colocar lá que ou é uma pessoa física que é dona de um loteamento e tal, ou então é a própria concessionária aí, né? Você coloca aí Equatorial Distribuição, por exemplo, Goiás, né? Ah, eu queria que vocês se atentassem aqui ao objetivo, né? O objetivo do projeto aqui da rede está aqui, a entrada de energia, né? Inclusive está transcrito aqui lá no modelo que eu passei, que eu mostrei para vocês, né? Está transcrito esse material aqui. Então vocês têm a liberdade, vocês podem utilizar não só esse daqui que foi entregue para vocês, mas utilizar tanto o elemento do que eu compartilhei com vocês, né? E parecido com esse aqui, né? O de, o de redes, né? Que eu falei que o professor Leonardo compartilhou aí comigo, né? O professor Ricardo. E essas informações aqui também, ó. A maioria dessas informações aqui, ó, tá vendo que é memorial simplificado, ó. Dá uma folha se você for imprimir, né? Então, eu compilei esse material porque eu tirei lá do SICAP. Aí foi esse que eu baixei aqui. Aí eu só fiz a personalização dele para esse projeto, tá bom? Então, está disponível. Ele é esse daqui, ó. Memorial simplificado, né? Modelo aqui, né? Que eu tirei da Equatorial e aí eu fiz a personalização. Por isso que eu coloquei, professor Pablo. E o modelo aqui, né, que o professor Leonardo e o professor Ricardo forneceu aqui de exemplo aqui para poder mostrar para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem alguém na aula aqui para gente para tirar.
uma dúvida, se quiser tirar uma dúvida. Não, não tem, pessoal. Então, assim, vou parar aqui de compartilhar. Ah, antes de eu parar de compartilhar, então, pessoal, não esqueça, essa aqui foi a última aula, né? Última aula aqui da última OC do curso de eletrotécnico. Eu vou ficar até dia 31 aqui, ó, fazendo a correção, vou ficar de olho aqui, né? Hoje já fiz, como hoje é a nossa aula, né? Sempre nas segundas-feiras, já corrigi os que enviaram, dupliquei essa aba aqui, fui olhando lá desde eficiência até chegar em projeto para ver se tinha alguém faltando, atualizei, enviei para a monitora de vocês. Daí ela deve ter entrado em contato já com vocês, né? Deve ter entrado em contato de novo aí. Então eu vou atualizar essas notas no dia 31. Até o dia 31 atualizo, porque aí provavelmente já na sexta-feira, no dia primeiro aí, ou até na outra segunda, eu vou fazer o conselho de classe aí, né, com o Luciano, para a gente fechar essas notas aí, tá bom? Então, quem tiver faltando, né, desde lá de projeto até, lembrando aqui, ó, se tiver faltando ou tiver de recuperação em alguma dessas aqui, já envia logo a recuperação. Pessoal aí já enviou, principalmente quem não foi nos momentos presenciais aí, eu já fiz o envio, já fiz a correção. Então vou estar esperando, gente. Ó, não esqueça aqui, ó, aproveitando enquanto tá compartilhando a tela, ó, até dia 31, beleza? Então é isso, pessoal. Vou parando aqui o compartilhamento. Vou já parar aqui a gravação, né? Fiquem com Deus, né? E vou, né, ficar de olho aí até o dia 31 para a gente fechar a disciplina. Qualquer dúvida, já pergunta direto com a Letícia, ou então me manda mensagem aqui na plataforma, tá bom? Fiquem com Deus, né? E nos vemos agora, né, no mundo profissional.